Você já se perguntou por que, quando algumas pessoas falam, todo mundo presta atenção, enquanto a maioria trava, até para começar uma conversa simples? Isso não é carisma, não é sorte, não é dom especial, é uma habilidade, e toda habilidade pode ser aprendida. Hoje, aqui e agora, você vai entender como conversar com qualquer pessoa sem forçar, sem se diminuir e sem tentar parecer interessante. Você vai aprender 7 princípios estoicos de comunicação que transformam palavras comuns em presença real. E esqueça essa ideia de virar alguém artificial, cheio de frases prontas ou truques sociais. Comunicação de verdade não é performance, é clareza, firmeza e intenção. Os estoicos já dominavam isso muito antes de existir rede social, networking ou técnicas de persuasão. Por isso, mesmo depois de 2000 anos, as palavras deles ainda fazem sentido, ainda funcionam em contextos completamente diferentes. Quando você entende esses princípios, algo muda no seu comportamento. Você para de se explicar demais, para de correr atrás da atenção e começa a ser ouvido. Suas conversas ficam mais simples, suas relações mais sólidas, sua postura mais segura. E isso não vem de falar mais, vem de aprender a falar melhor. É como finalmente ter um mapa para qualquer conversa, não importa com quem nem onde. E a verdade é simples, você não precisa ser extrovertido, dominante ou engraçado. Você só precisa parar de se sabotar, porque no momento em que você deixa de tentar agradar, a atenção muda de lugar, ela para de fugir de você e começa a te encontrar. Agora, presta atenção no que vem a seguir. Princípio 1. O que isso significou para você? Existem perguntas que abrem portas e existem perguntas que abrem pessoas. E quem aprende a fazer a segunda categoria nunca mais tem conversas superficiais, porque descobre que conexão não nasce da quantidade de palavras, mas da qualidade das perguntas. Imagine a cena. Você está conversando com alguém e pergunta o habitual: "E aí, tudo bem?" Ou "Como foi seu dia?" A resposta vem automática, quase sem pensar. "Tudo bem? Foi corrido? Normal." E a conversa morre ali. Não porque a pessoa não queira falar, mas porque você não lhe deu uma chance real de se revelar. Essas perguntas são seguras, mas são rasas. Elas não criam profundidade, não criam calor, não criam vínculo. Elas apenas movimentam o ar. Agora imagine outra postura, a mesma pessoa, o mesmo contexto, o mesmo momento, mas você faz uma pergunta diferente. Uma pergunta que não exige uma grande performance, apenas sinceridade, uma pergunta que convida, não que pressiona. Você diz com calma: "O que tem ocupado sua cabeça ultimamente?" Ou então, "O que isso significou para você?" Ou ainda, "Qual parte disso foi mais difícil?" De repente, algo muda na expressão da pessoa. Ela respira, pensa, ela procura a resposta dentro dela e não fora. Essa é a diferença. Perguntas profundas fazem a pessoa olhar para dentro e depois olhar para você de um jeito mais verdadeiro. As pessoas não lembram das conversas pelas informações trocadas. Elas lembram pelo que sentiram, e quando alguém sente que pode se abrir com você, a conexão acontece. Dale Carnegie dizia que as conversas mais inesquecíveis são aquelas em que você faz o outro falar sobre aquilo que é importante para ele, não porque você quer parecer interessado, mas porque você realmente se importa com o que está ali, escondido por trás das palavras. E Sêneca complementa essa visão. Ele dizia: "Ninguém se atreve a olhar para dentro de si, mas todos desejam ser vistos." E é exatamente isso que perguntas inteligentes fazem. Elas fazem o outro se enxergar, enquanto você o enxerga junto. Mas tem um detalhe importante: perguntas profundas não são interrogatórios. Elas não servem para investigar, nem para forçar intimidade. Elas servem para abrir espaço, e espaço é tudo o que uma conversa precisa para prosperar. Quando você pergunta: "Como isso te afetou?"
Ou o que você aprendeu nisso não está invadindo, está dizendo: eu posso te acompanhar por dentro se você quiser me levar. Esse tipo de pergunta exige coragem, porque exige presença e exige que você esteja preparado para ouvir respostas sinceras, respostas cruas, respostas humanas. Mas é justamente por isso elas criam um tipo de conexão que não se desfaz. Os estoicos falavam que a verdadeira sabedoria nasce quando aprendemos a compreender não apenas nossas emoções, mas também as emoções dos outros. Esse tipo de pergunta funciona como uma ferramenta de compreensão, não porque entregam respostas certas, mas porque revela verdades que estavam escondidas. No fim, você vai perceber algo simples e poderoso. As melhores conversas da sua vida não nasceram de frases prontas, nasceram de perguntas que pediram ao outro que mostrasse um pedaço de si. E quando uma pessoa sente que pode mostrar esse pedaço sem medo, sem julgamento e sem pressa, ela se lembra de você com um carinho que não se explica, só se sente. Perguntas que abrem o coração criam laços invisíveis, e os laços invisíveis são os únicos que realmente duram. Princípio 2. Fale mais sobre isso. 4 palavras simples, mas quando usadas com presença, viram uma das atitudes mais poderosas de toda a comunicação humana. Imagine a cena. Alguém comenta casualmente enquanto segura uma xícara de café: eu comecei a correr de manhã. É apenas um detalhe, quase dito no ar, mas é justamente nesse tipo de detalhe que uma conversa pode nascer ou morrer, porque a resposta comum costuma ser automática. Ah, eu também já tentei correr, sabia? Inclusive comprei um tênis ótimo. E quando você vê, já está falando do seu aplicativo de corrida, do seu tempo, do seu desempenho e sobre sua rotina. E a porta que ela abriu se fecha silenciosamente, como se você tivesse atravessado a conversa para voltar ao seu próprio mundo. Parece conversa, parece empolgação, parece conexão, mas não é. É disputa pelo palco, é instinto de querer mostrar algo sobre si. É ansiedade de preencher o silêncio com a própria história. A outra pessoa ofereceu uma pequena janela para você entrar no mundo dela, mas ao invés de atravessar, você puxou a cortina e voltou para o seu próprio cenário. E assim a conversa perde o brilho, perde profundidade, perde verdade. Agora imagine outra postura. Ela diz: eu comecei a correr de manhã. E você responde apenas: fale mais sobre isso. E não acrescenta nada, não tenta se igualar, não tenta parecer entendido, não tenta transformar a experiência dela em trampolim para a sua. Não é uma frase mágica, é uma atitude, é você dando espaço, é você dizendo com real curiosidade: me mostra o que existe aí dentro. Você simplesmente abre um terreno fértil para a conversa crescer, porque naquele instante o centro da conversa não é você, é o mundo que ela, com simplicidade, acabou de te mostrar. E esse tipo de escuta não é passiva, é ativa, é madura, é uma forma de atenção que não se vê todos os dias. E é exatamente aí que a mágica acontece. As pessoas passam a vida inteira esperando alguém que realmente as escute, que realmente queira entender o que está por trás de uma frase simples, que se interesse não pelo assunto, mas pelo significado pessoal daquele assunto. Quando alguém finalmente encontra isso, tudo muda. O olhar suaviza, o corpo relaxa, o tom se torna mais verdadeiro. Epicteto dizia: temos 2 orelhas e uma boca para ouvirmos o dobro do que falamos. Não era uma metáfora, é orientação prática. É sabedoria para o cotidiano. Quando você escuta com interesse real, algo muda no ar, o olhar da outra pessoa volta a brilhar, e é aí que nasce a verdadeira conexão, quando o outro se sente compreendido, não analisado, visto, não corrigido, ouvido, não apenas tolerado. A escuta genuína cria confiança, porque faz as pessoas se sentirem interessantes ao seu lado. E no final, quando alguém sai de uma conversa pensando: eu me senti interessante conversando com ele, essa pessoa volta, sempre volta.
porque você ofereceu algo raro, presença. Isso não é técnica, é maturidade. É a coragem de calar o próprio ego por alguns minutos para enxergar o universo que vive no outro. E isso é muito mais poderoso do que qualquer tentativa de impressionar. Os estoicos falavam sobre se manter presente, como um treino diário de atenção, como a disciplina de manter a mente no momento exato em que a vida acontece. E é isso que diferencia alguém que conversa para falar de alguém, de quem conversa para se conectar. Estar presente é estar inteiro, é oferecer ao outro algo que quase ninguém oferece, um espaço seguro, limpo, silencioso, onde ele pode existir sem pressa, sem disputa e sem medo de não ser suficiente. É por isso que fale mais sobre isso não é apenas uma frase, é uma decisão. A decisão de suspender o julgamento, de pausar o próprio mundo interior e de abrir espaço para o universo que está diante de você. E quando você faz isso, quando você se mantém presente enquanto o outro se mostra, você descobre algo que os estoicos sabiam muito bem. Escutar é uma forma de amor pela verdade, porque é através da escuta que enxergamos quem o outro realmente é. E é através dela que enxergamos quem nós estamos nos tornando. É no silêncio atento, na calma da presença e na curiosidade sincera que a comunicação deixa de ser troca de palavras e passa a ser encontro. E encontros, quando são verdadeiros, mudam a vida. Princípio 3. Eu não sei. A coragem que cria respeito. 3 palavras simples, mas quando ditas com calma, revelam um tipo de força que poucas pessoas têm coragem de mostrar. Imagine a cena. Você está conversando com alguém no trabalho, falando sobre coisas aleatórias do dia, até que a pessoa comenta: "Eu estou tentando entender melhor sobre finanças. Você sabe como funciona esse negócio de renda fixa?" É uma pergunta simples, mas ela dispara um gatilho interno em muita gente. O medo de parecer ignorante, a ansiedade de não corresponder, a necessidade de parecer preparado. E aí começam as respostas improvisadas. Eu entendo um pouco, já li algumas coisas, não sou especialista mais. Enquanto a pessoa fala, você sente o desconforto crescendo, frases inseguras tentando soar seguras, palavras que parecem explicação, mas carregam apenas receio. É como se a pessoa estivesse lutando contra um silêncio que parece perigoso demais para permitir. Mas agora imagine outra postura, a mesma pergunta. Você sabe como funciona isso? E você responde sem hesitar, sem se justificar, sem se sentir menor. Não sei, só isso. 2 palavras limpas, claras, inteiras. Não é desistência, não é fraqueza, é presença. O espaço muda na hora, o outro relaxa, o peso social desaparece e a conversa deixa de ser um palco onde todos tentam se provar. De repente vocês estão no mesmo chão e é exatamente isso que cria confiança. Existem pessoas que você escuta e simplesmente sabe que elas não estão tentando parecer algo. Elas são e, curiosamente, essa transparência faz com que elas pareçam mais fortes do que qualquer tentativa falsa de exibir conhecimento. Sócrates dizia: "Só sei que nada sei." Isso não era um truque retórico, era uma forma de liberdade, porque quem admite que não sabe se abre para aprender, enquanto quem precisa fingir se mantém prisioneiro da própria imagem. Os estoicos entendiam essa humildade não como submissão, mas como clareza. A clareza de reconhecer que ninguém perde valor ao admitir ignorância. Na verdade, ganha respeito, porque honestidade transmite segurança, e segurança cria vínculo. Quando você diz "não sei" com presença, a pessoa do outro lado sente que está diante de alguém real. Não alguém tentando impressionar, não alguém disputando espaço, mas alguém que está ali, sendo verdadeiro. E nesse tipo de conversa surge um terreno fértil para aprender, perguntar, explorar. O diálogo se torna leve, humano, sincero e a relação cresce sem esforço.
O não sei não é uma técnica de humildade, é uma postura, é o ego se curvando para que a verdade possa entrar. É a maturidade reconhecendo que não há problema nenhum em não ter todas as respostas. No fim das contas, admitir que não sabe é um ato de coragem, porque é uma forma de dizer: eu não preciso parecer perfeito para ter valor. E essa é uma liberdade que muita gente passa a vida inteira procurando, mas poucos têm coragem de praticar. Princípio 4. Isso parece difícil. Essas palavras mudam completamente a forma como alguém se sente ao seu lado. E, curiosamente, quase ninguém usa. Imagine isso. Você está conversando com alguém próximo e a pessoa começa a desabafar. Eu estou tentando dar conta do trabalho, da casa e ainda cuidar da minha mãe, mas tem dias que eu simplesmente não consigo. Quase sempre, a resposta automática é uma dessas. Ah, mas você já tentou fazer tal coisa? Quando isso aconteceu comigo, eu fiz assim. Você precisa aprender a se organizar mais. Parece preocupação, mas dói como julgamento. Porque a pessoa não queria solução, queria ser vista, e toda vez que tentamos consertar rapidamente a dor do outro, criamos a sensação de que ele não está lidando bem o suficiente. Agora, imagine outra postura. A mesma pessoa desabafa, a mesma voz cansada, o mesmo peso no olhar. E você responde apenas: isso parece difícil. Não para diminuir, não para dramatizar, não para concordar com tudo, mas para reconhecer o que aquela pessoa está atravessando. Nessa hora, algo importante acontece. O corpo dela relaxa e a respiração muda, porque o que ela encontrou ali não foi um consertador de problemas, mas um porto seguro. Alguém que não está tentando arrancar a dor rápido demais, alguém que oferece acolhimento ao invés de pressa. A validação não é sobre resolver, é sobre reconhecer a humanidade. Marco Aurélio dizia: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Mas a maioria faz o contrário, exige demais dos outros e se desculpa demais consigo mesmo. Quando você valida a dor do outro sem corrigi-la, cria um espaço raro, quase sagrado, onde a pessoa pode ser vulnerável sem medo de ser vista como fraca ou incapaz. É nesse espaço que as emoções se reorganizam, que a clareza volta, que aquilo que parecia impossível se torna suportável. E o curioso é que quando alguém se sente compreendido, ele se fortalece sozinho, porque o peso emocional não diminui com soluções, diminui com compaixão. Isso parece difícil, não é uma técnica. É uma forma de dizer: eu vejo você, vejo o que você está carregando e você não está sozinho nisso. Os estoicos entendiam que carregar o próprio peso já é árduo o suficiente. Ninguém precisa carregar também a expectativa do outro. Validar o sofrimento de alguém não significa concordar com tudo. Significa reconhecer que existe uma pessoa ali, atravessando algo do próprio tamanho. No final, as relações mais profundas não são feitas de conselhos, são feitas de presença. E quem aprende a validar, aprende a amar de um jeito maduro, sem pressa, sem imposição, sem tentar apagar o que ainda precisa ser visto. Quando você diz, isso parece difícil, você não resolve o problema do outro. Você devolve a ele a dignidade de não precisar ser forte o tempo todo, e essa dignidade é muitas vezes o que finalmente dá força para continuar. Princípio 5. O silêncio. O espaço mais temido nas conversas e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Imagine a cena. Você está sentado à mesa com alguém, talvez num café ou numa sala tranquila, e depois de uma troca rápida de palavras, surge aquele pequeno intervalo onde ninguém diz nada. 1 segundo, 2 segundos, 3, e imediatamente nasce a inquietação. A mão toca o celular, a perna balança, a mente procura desesperadamente qualquer assunto para preencher o vazio. E aí começam as frases soltas. Ah, e outra coisa que eu lembrei. E esse tempo, hein? Ou risadas sem qualquer sentido.
tudo para impedir o silêncio, como se ele fosse um inimigo a ser derrotado. Mas agora imagine outra postura, a mesma mesa, a mesma pausa e o mesmo intervalo entre uma fala e outra. E ao invés de correr para preencher o espaço, você simplesmente fica, respira e permanece presente. Não foge, não procura qualquer assunto, não tenta articular pensamentos que ainda não nasceram. Só fica por um momento no espaço que existe entre uma frase e outra. De repente, o silêncio deixa de ser desconforto e vira presença. E a outra pessoa sente isso, porque existe algo profundamente humano em estar perto de alguém que não teme o vazio, que não precisa de ruído para se sentir existente, que consegue simplesmente sustentar o momento sem se perder dentro dele. O silêncio mostra uma força discreta, a força de quem não precisa provar nada, a força de quem está em paz consigo mesmo, de quem não está lutando contra a própria cabeça o tempo todo. Sêneca dizia: o silêncio é uma lição aprendida entre muitos sofrimentos. E ele tinha razão, porque o silêncio exige o que poucas pessoas treinam: maturidade emocional. Quando você se torna alguém confortável com o silêncio, você transmite algo raro: estabilidade. E estabilidade é irresistível. As pessoas relaxam, a conversa aprofunda e o clima muda. O silêncio cria expectativa, dá peso ao que será dito, permite que a palavra nasça no tempo certo, não como fuga, mas como verdade. O silêncio é o terreno onde as pessoas finalmente mostram quem são. É nele que o nervosismo aparece, que a ansiedade respira, que a autenticidade surge. E quando você não tenta escapar disso, você se torna alguém seguro, não apenas para você, mas para os outros. Os estoicos entendiam que autocontrole começa no domínio da própria mente, e o silêncio é o espelho onde vemos exatamente o que carregamos por dentro. Quem não aguenta o silêncio, geralmente não aguenta a si mesmo, mas quem o abraça, encontra força. Quando você aprende a sustentar o silêncio, você descobre que ele não interrompe a conversa, ele aprofunda. E muitas vezes diz exatamente o que as palavras não conseguem dizer. Princípio 6. Não. Uma palavra curta, mas quando dita com consciência, é o limite que separa quem vive para agradar de quem vive com propósito. Pense nisso. Alguém te manda uma mensagem dizendo: você pode me ajudar rapidinho? Ou você consegue fazer isso para mim ainda hoje? Você olha para o pedido, sente seu corpo pesar, percebe que já está cansado, que já tem coisas demais, que aquilo vai roubar sua paz, mas a resposta sai automática. Claro, sem problema. Eu dou um jeito. E logo em seguida vem a sensação amarga de ter se traído. Não porque ajudar seja errado, mas porque aquele sim não nasceu da sua vontade, nasceu do medo. Medo de parecer ignorante, medo de desapontar, medo de perder afeto, medo do conflito. E sem perceber, você começa a carregar pequenos pesos que não são seus, enquanto deixa os seus próprios juntarem poeira num canto da vida. Agora pense em outra postura. A mesma mensagem, o mesmo pedido, a mesma pressão. Mas dessa vez, você respira fundo, observa seu limite interno e responde com tranquilidade. Não, sem ignorância, sem justificativas longas e principalmente sem remorso. Apenas um limite claro e dito com calma. Nesse momento, algo importante acontece, não apenas no outro, mas em você. Porque o não dito com consciência não é um muro, é um filtro. Ele afasta o que não faz sentido e preserva o que importa. Ele para de favorecer quem só quer sua disponibilidade e atrai quem respeita seu espaço. Os estoicos sempre ensinaram que autodomínio é dizer não para o que enfraquece sua integridade interna. E Marco Aurélio reforçava: se algo não é necessário, não o faça. Simples, direto e profundo.
Mas hoje, criamos a ilusão de que dizer não é um ato de egoísmo e é justamente por isso que tanta gente vive exausta, porque diz sim para tudo e diz não apenas para si mesma. A verdade é que você não foi feito para ser acessível o tempo todo. Você foi feito para ser inteiro e ninguém consegue ser inteiro quando está dividido em compromissos que não escolheu. O não cria respeito não porque limita o outro, mas porque fortalece você. As pessoas começam a perceber que o seu sim tem valor, tem peso, tem intenção, porque não é automático, não é compulsivo, não é medo. E é curioso como tudo muda quando você aprende a dizer não. Você passa a terminar o dia com dignidade, não com arrependimento. Começa a escolher com mais clareza. Começa a se tratar com mais seriedade. Começa a se enxergar como alguém que merece paz, não apenas produtividade. O não é uma forma de amor próprio que poucas pessoas têm coragem de praticar. É a voz madura que diz, eu respeito o meu limite. E quem se respeita, ensina o mundo inteiro a respeitá-lo também. Dizer não afasta as pessoas certas, só afasta as erradas e protege a parte mais preciosa de você, a sua presença. Princípio 7. Eu respeito muito você. 4 palavras raras, não porque sejam difíceis de dizer, mas porque exigem um tipo de olhar que hoje a gente desaprendeu a cultivar. O olhar que enxerga a pessoa além da utilidade, além do gesto, além do que ela faz. Imagine a cena. Você está com alguém que sempre te ajuda, sempre se esforça, sempre está presente no trabalho, na amizade, na família. Um dia, essa pessoa faz mais um favor e você responde com o automático. Obrigado. É correto, é educado, é necessário, mas às vezes é pouco. Porque o obrigado reconhece a ação e não necessariamente o ser. E é exatamente aí que muita relação perde profundidade. Não porque falte amor ou respeito, mas porque falta o reconhecimento mais íntimo que diz, eu vejo quem você é. Agora imagine outra postura, a mesma pessoa, o mesmo gesto, o mesmo momento. Mas ao invés de apenas dizer obrigado, você olha nos olhos por um segundo e diz calmamente, eu respeito muito você. É diferente, é maior, é mais humano. Porque eu respeito muito você não fala sobre o que a pessoa fez. Fala sobre o que ela é quando faz. Não elogia a ação, honra a intenção, não reconhece a função, reconhece o caráter. E ninguém recebe isso de forma indiferente. Existe uma quietude que nasce no rosto do outro quando ele percebe que não está sendo avaliado, mas visto. Como se algo dentro dele respirasse aliviado por um instante, como se finalmente um pedaço da sua existência tivesse sido reconhecido de verdade. Marco Aurélio, em suas meditações, tinha o hábito de refletir sobre as virtudes daqueles que caminhavam ao seu lado e agradecer internamente pela bondade, pela firmeza, pela paciência, pela lealdade que via em cada um. Ele entendia que respeitar o outro não é bajulação, é clareza, é ver a luz que o outro carrega antes de ver o benefício que ele produz. Mas essa frase exige cuidado, falada demais, perde força. Dita sem alma, soa falsa. Falada no momento errado, vira técnica. Eu respeito muito você. Precisa nascer do lugar certo, aquele espaço onde você realmente percebe o valor da pessoa, mesmo que ela não esteja fazendo nada extraordinário. Quando usada com verdade, ela cria laços que não se rompem. Porque as pessoas não se tornam leais por causa de favores, elas se tornam leais porque se sentiram vistas em sua humanidade. Os estoicos entendiam que nenhuma virtude existe isolada. E o respeito verdadeiro é uma virtude silenciosa, porque exige atenção, humildade e gratidão. Você não diz, eu respeito muito você. Para recompensar alguém, você diz para honrá-lo. Porque o que sustenta as relações não são grandes gestos,
mas pequenos reconhecimentos. E quando você aprende a respeitar alguém pelo que ele é e não pelo que ela faz, as conexões deixam de ser transações e começam a ser encontros. E encontros verdadeiros têm uma marca inconfundível. Eles permanecem. A comunicação não é sobre palavras, é sobre consciência. Você pode ter vocabulário, histórias, técnicas, experiências, mas nada disso toca alguém se o seu espírito não estiver presente. Os estoicos entendiam que a verdadeira influência nasce do caráter, não da performance. Nasce da atenção, não do esforço. Nasce do silêncio interior, não da pressa de preencher o mundo com som. E é exatamente isso que esses 7 princípios fazem. Eles não te transformam em alguém mais falante, mas em alguém mais humano. Eles não te ensinam a controlar a conversa, mas a abrir espaço para que a conversa viva. Eles não te tornam mais interessante, eles te tornam mais inteiro. E é isso que atrai. Porque quando você escuta com sinceridade, as pessoas confiam. Quando você admite seus limites, elas relaxam. Quando você valida a dor, elas se abrem. Quando você sustenta o silêncio, elas repousam. Quando você as valoriza de verdade, elas florescem. Quando você diz não com calma, elas te respeitam. E quando você faz perguntas que abrem o coração, elas se mostram. Nada disso é fingimento ou técnica de manipulação. É, na verdade, maturidade, presença, aquele tipo raro de postura que não pede aplauso, mas transforma o clima de qualquer lugar onde você entra. Os estoicos sempre ensinaram que a grandeza está em remover o desnecessário. E talvez isso seja a maior lição de todas. Você não precisa ser extraordinário para criar conexão. Você só precisa estar inteiro. Quando você deixa o ego em silêncio, quando abandona a necessidade de validação, quando escolhe ouvir antes de falar, quando oferece atenção antes de opinião, algo muda ao seu redor. As pessoas começam a te procurar, não porque você fala bem, mas porque perto de você elas se sentem melhores. E é isso que constrói relações fortes, conversas profundas, laços verdadeiros. Não é talento, carisma ou dom, é a prática diária de se manter presente com você, com o outro, com a vida. Agora vou te deixar uma pergunta sincera. Qual dos 7 princípios você vai praticar hoje? Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.